Doutora, tem uma outra pergunta para fazer para a senhora, que é a seguinte, né? Sobre o fato do STF julgar processos criminais. Isso está previsto na Constituição, mas isso é diferente em outros países, correto? E Correto. se faz falta ter alguém que entende também de processo penal, né, dentro do STF, e seria importante que o próximo ministro do STF indicado entendesse, então, já que a Constituição permite, né, essa questão do STF julgar os processos criminais? Excelente a sua pergunta, a sua pontuação. De fato, a Constituição autoriza, sim, a competência criminal do STF. Primeiro, pelo próprio foro privilegiado, né, onde cabe ao Supremo julgar pessoas que cometem crimes que têm foro no Supremo, deputados, né, senadores, o próprio presidente da República. E também a Constituição diz que habeas corpus criminais podem chegar no Supremo, tá? Só que o Brasil é o único país do mundo em que a Suprema Corte tem essa competência criminal. É o único lugar. Nas demais Supremas Cortes, elas só julgam questões constitucionais. Elas só se debruçam sobre processos quando há uma lei que viola a Constituição ou uma decisão judicial que viola a Constituição. Então, já que ela tem essa atribuição criminal, e atualmente nenhum dos ministros é penalista, né? Ou seja, é especialista em direito penal, em direito criminal, é muito importante que agora, com a vaga do ministro Marco Aurélio, que vai se aposentar em junho, que o presidente indicasse algum penalista. E, se me permite, até gostaria de sugerir um nome, né? Que é o professor Rogério Greco. Né? O professor Rogério Greco é profundo conhecedor de direito penal, de processo penal, tem dezenas de livros publicados, é uma pessoa competente, de notável saber jurídico, de reputação ilibada. Então, fica a dica, né? Mas eu entendo que seria muito importante que fosse indicado alguém, algum penalista, para trazer um pouco mais de luz e mais de conhecimento do direito penal. Doutora, tem uma frase do ministro Marco Aurélio Mello que eu gostaria de comentar aqui, né? Ele citou hoje, ele disse o seguinte: não cabe argumentar que possamos não ter concorrente em 2022. Isso não é argumento jurídico. O que eu quero saber é onde a maioria está vendo direito líquido e certo a pugnar-se os processos crimes, voltando-se à estaca zero que tramitaram nas instâncias ordinárias. Primeiro, quero que a senhora comente um pouco sobre esse juridiquês de direito líquido e certo, a pugnar-se, mas o primeiro ponto, né? Argumentar que você tem que decidir sobre esse caso do Lula, porque senão não teremos concorrente em 2000. Desde quando, doutora, eu não sou advogado, não tenho conhecimento de direito, a única coisa que eu gosto de me aventurar e nisso sou apaixonado é filosofia do direito. Mas que raio de argumentação jurídica é colocar uma disputa eleitoral que acontecerá em outubro do ano que vem como algo que possa dar sustentação numa decisão tão importante quanto essa? Porque nós não estamos aqui falando apenas da questão do Lula, mas mostrando que o direito no Brasil virou uma cartilha política eleitoral. Que Sim, não, loucura. é completamente inadmissível um argumento desse. É claro que tem efeitos políticos as decisões judiciais, sem dúvida, né? Quando uma pessoa é condenada em segunda instância, ela se torna ficha suja, ela não pode concorrer à eleição, mas jamais deve se pautar o entendimento jurídico pensando numa futura eleição. Tanto não se pode, no âmbito do Ministério Público, ao qual faço parte, né? Eu não posso deixar de processar alguém porque ele é candidato e eventualmente iria atrapalhar a eleição dele, ou também não posso processar com o intuito de atrapalhar. Isso não existe, isso não deve nem ser cogitado, juridicamente falando. Então, eu não vi essa parte, eu vi quando ele fala do direito de líquido e certo, mas isso não pode ser nem cogitado, nem mencionado. Não interessa se é importante que o ex-presidente Lula concorra ou não, isso não vem ao caso. Mantidas as condenações, a consequência é que ele não poderá concorrer, mas isso não tem que nem ser cogitado para vir a fundamentar uma decisão. Isso é completamente inadmissível no mundo jurídico. Você já quer que eu explique do direito líquido e certo, ou você quer Sim, sim. falar? Não, não. Ah, Então, tá. vamos traduzir esse juridiquês aí. Tá,
Direito líquido e certo, né? O que é direito líquido e certo? É quando não há dúvida do direito que está sendo julgado, né? Então, por exemplo, para ficar bem claro, né? Todas as pessoas têm um direito na área, quando é processado criminalmente, a ter um advogado. Se a pessoa não tem condição de pagar, o Estado tem que prover esse advogado, esse defensor. Então, é um exemplo que não está bem adequado, mas só para ficar mais claro para todo mundo entender. Então, não tem o que se questionar se aquela pessoa tem ou não o direito de ter um advogado quando ela é ré num processo penal. É um direito líquido e certo. Ele demonstra que ele tem esse direito. E o ministro Marco Aurélio quis dizer aonde que está o direito líquido e certo de anular 4 processos, porque, eventualmente, o juiz de Curitiba não era o competente. E, além disso, ele fala também que, ainda que se entendesse que o processo teria que se tramitar em Brasília, não teria que anular. Então, ele está coberto de razão no que se refere à inexistência do direito líquido e certo a anular um processo. É mais ou menos isso. E detalhe, porque o habeas corpus, e essa discussão toda se iniciou por conta de um habeas corpus, né, que do latim livrar o corpo, soltar o corpo. E eu penso que o habeas corpus ele é muito desvirtuado aqui no Brasil. Ele deve ser utilizado para quando alguém está preso ilegalmente ou quando está na iminência de sofrer uma prisão ilegal. Mas ele é banalizado, ele serve para tudo. Haja vista que anulou 4 processos, né, 2 que já tinham sido julgados em segunda instância e 1 julgado em terceira instância. E para você poder ajuizar um habeas corpus, você tem que demonstrar esse direito líquido e certo, porque não se admite discussões jurídicas, produção de prova no habeas corpus, diferente de um processo. Né? No processo você pode juntar prova, ouve-se testemunhas, no habeas corpus não, é uma via estreita, a gente fala que é uma via estreita. Né? Então, Marco Aurélio disse isso, que cadê o direito líquido e certo desse habeas corpus que autorizaria essas anulações, né?